Então, pessoal, deu um probleminha aí, minha imagem congelou, mas eu creio que vocês vão estar voltando, a gente vai fazer um novo convite. Então, a live começa agora, 10h08, nós temos até 11h08. Obrigada pela compreensão de vocês estarem voltando, amém? Convida mais pessoas, contacta com pessoas, porque houve esse probleminha, mas já estamos resolvendo. Tá bom, queridos? Nós vamos entrar aqui também. Aleluia. Andréa Calado. Andréa. Ela já deve estar aí. Nós vamos convidá-la mais uma vez. Andréa. Andréa, a gente está novamente contactando com você. Aí entrou. Porque a gente viu que deu uma pane, né? Mas isso dá dando tempo para chamar mais pessoas. Entendeu? Coloque aí, vamos chamando o pessoal. Andréa já tá... Desculpa aí, André, deu uma pane, né? E essas coisas acontecem, né? A gente tá ao vivo e fica até mais emocionante. Mas o nosso povo é muito fiel e eles estão voltando. Eu sei que seu povo também está aí ligado, conectado, né? E para quem não me conhece, eu sou Vânia Nascimento, né? Às vezes tem pessoas que entrou agora e não estão sabendo. E eu sou casada com Raimundo Nascimento, nós somos pastores aqui em Salvador, Bahia. E hoje nós estamos com a honra de ter a Andréa Calado, né? Ela é esposa do pastor Cleone e ela vai novamente se apresentar. Mais uma vez, Andréa, pessoas novas entraram aí e vai dar Glória. tudo certo. Amém. Então, glória a Deus por essa oportunidade. Vânia, eu me sinto muito honrada, né, com esse convite seu, né? E, assim, eu sou Andréa Calado, como a Vânia falou, né? De calado não tem nada, né? Assim, é uma propaganda enganosa mesmo, meu nome. Mas é verdadeiro. Eu tô avisando, né? Porque para falar é rapidinho, né? Então, assim, eu já estou no ministério de frente de igreja há mais de 20 anos, né? Fora o tempo que eu não era do ministério, né? Já servia ao Senhor junto com o Cleone. Sou mãe de Carol e Daniel, sou dona de casa, né? E, assim, estou muito feliz com a minha vida, né? Tenho 33 anos de casada e pretendo continuar até a volta de Jesus. No seu Amém. casamento, eu continuo firme, né? Amém. Porque ser casada, ser protegida, ser cuidada é maravilhoso, né? E todas as pessoas deveriam observar o casamento, porque é a melhor coisa do mundo, é você ter uma pessoa que você pode compartilhar a vida, né? Isso mesmo. E assim, eu já estou nessa pegada há 20 anos, como eu falei, né? De frente à igreja. Tenho uma experiência não tão grande, mas assim, já viajei muito, tanto para ensinar pelo Rema, como para conferências de mulheres, né? Conferências proféticas também. E assim, é maravilhoso servir ao Senhor, né? Desde o começo, assim, estou encantada com essa unção, com tudo que Deus tem feito e só avanço, né? E fico feliz demais, né? Porque Vânia tem as filhas dela no ministério e isso é maravilhoso. Eu também tenho os meus filhos envolvidos no ministério. Meu Deus do céu, e acho que isso é o maior presente de Deus que a gente pode ter na vida, É né? verdade. Depois da salvação, eu vou dizer, filhos na casa do Senhor, por exemplos dos pais, é tudo, né? Porque você vê assim, pelo menos essa parte aqui eu me saí bem, né? Você olha assim e se espelha, né? Coisa assim de ver os filhos do Senhor. Então, eu sou mãe de Carol Araújo, acho que vocês devem conhecer, né? Carol tem uma pegada de ensino boa, né? Também é uma chamada por Deus para escrever, profetizar também. E Daniel é pastor, já na nossa igreja. Então, a minha vida é isso, né? Fazer para o e da minha família. Glória a Deus. Seu som tá bem aí? Alguém tá falando que tá travando um pouquinho o Não, teu som. Tá tudo bem aí? Você tá. falou agora, deu uma travadinha. Eu Foi? não sei. Você acha bom botar o fone? Posso botar? Deixa eu pegar. Às vezes ajuda, né? Então, É, pessoal, vai chamando mais pessoas, porque nós vamos ter ficar aqui rápido. muitas pérolas, né? E eu vou aproveitar que ela foi pegar o microfone, o fone de ouvido. Gente, hoje à tarde, às 17 horas,
Nós vamos ter nossa live, uma live pessoal minha, sobre caminhos da prosperidade. Semana passada não foi gravada, deu um probleminha, e eu vou recapitular algumas coisas, porque eu percebo, do mesmo jeito que Deus me deu essa instrução de mulheres no profético, também me instruiu para falar sobre prosperidade, sobre finanças e sobre cura, né? Amanhã nós teremos uma live de cura às 17 horas também, eu e Rosana Teixeira. E quantos testemunhos gloriosos. Então, nós não vamos parar. Então, a Andréa deu uma saidinha, já está voltando, convida mais pessoas. Eu ouvi ontem testemunho, meu Deus, onde é que você está encontrando essas mulheres tão poderosas? Meu Deus, onde é que elas estavam escondidas? Você vai ver, amados. Às vezes a gente está muito limitada, só aqui em Salvador temos tantas pérolas no mundo, né? E não só no Ministério Verbo da Vida. Nós temos também outros ministérios, mulheres maravilhosas. Amém? Então, André, veja aí se melhorou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Melhorou. Você? Eu acredito que melhorou. Então, vamos agora. Gente, vamos lá. André, eu sempre faço uma sequência de perguntas, mas o Espírito Santo tem liberdade aqui, tá bom? Okay. Você pode profetizar, você não está numa caixa. Aquelas perguntas que eu faço é só para nortear nossa conversa. Me diga uma coisa, quando foi, né, que a Andréa Calada, mulher de Deus, cristã, identificou uma chamada profética? Na realidade, Vânia, isso aconteceu quando eu entrei no Rema, né? Porque até então, quando eu não tinha esse conhecimento da palavra, e a denominação que eu fazia parte, elas só acreditavam em presbíteros e pastores, né? Sim, sim. Então, assim, não existia essa coisa assim. Existia pessoas que profetizavam, mas assim, nunca falaram pra gente sobre o ofício de profeta. A gente também não procurou saber sobre isso. Naquele tempo tudo era muito escasso, o livro não era tão divulgado para que a gente viesse comprar. Verdade. Né? Então, assim, eu vim descobrir isso quando eu cheguei no Rema. E eu lembro que eu tinha muitos sonhos, muitas visões, muitas revelações. Eu falava para as pessoas aquilo que, através de palavras de sabedoria, através de palavras de conhecimento, pessoas recebiam cura, recebiam palavras de Deus, recebiam profecias mesmo. Mas assim, eu não me considerava profeta porque eu não conhecia o ofício, né? Não tinha entendimento sobre isso. Eu achava só que era algo que Deus queria revelar no momento de oração e foi entregue, né? Então, assim, no meu conhecimento eu realizava sem ter o título, né? Mas aí, quando... eu lembro que eu participava de uns cultos com as mulheres de oração, que eu sempre gostei de orar com mulher do fogo, né? E eu me reunia com essas mulheres para orar. E quando eu cheguei lá, pastor Marquinhos, né? Ele me deu um folder do Verbo da Vida, né? Do Centro de Treinamento Bíblico na época. Né? Eu fiz parte da turma pioneira aqui em Recife. Se vocês não fez a sua matrícula ainda está aberta, né, Vânia? Para quem quiser fazer. Eu não sei, porque eu não dirijo o Rema já há uns 5 anos, né? 4 Mas anos. ainda está aberto. Eu não dirijo mais não, também aqui não, mas assim, eu sei que está aberta, porque assim, eu vejo os avisos lá na igreja, né? Entendi. Mas ainda está aberta aí para quem quiser fazer a matrícula aí. Parece que vai até o final de julho. Então, quando eu tive um sonho, Vânia, que depois que Marquinhos me deu esse folder, eu tive um sonho, né, que eu estava num determinado lugar que tinha umas divisórias brancas, né, e eu achava que era o banco que Cleone trabalhava. E eu lembro que eu ficava de frente para aquelas pessoas e começava a profetizar para aquelas pessoas, né, falando em línguas e interpretando. E eu não sabia que lugar era aquele, eu pensava que era o banco que Cleone trabalhava, porque banco antigamente tinha muitas divisórias, né? E eu disse até a Cleone, eu acho que eu sonhei com um banco. E eu, assim, é como se eu estivesse orando pelo povo lá. E Cleone até disse para mim, vai lá mesmo, que o pessoal tá um carrego só. Né? E a gente riu na hora, aquela coisa assim, legal. E eu disse, qualquer dia eu chego por lá mesmo de surpresa no final do expediente para fazer uma oração. Pronto, acabou. Aí foi quando eu cheguei com esse folder em casa, a Cleone disse assim, vamos fazer esse curso? Aí eu disse, não, eu não quero não, porque eu já vou fazer o APEC, porque eu quero ensinar os meus filhos a palavra. E você está no Estiadeb, né? Os meninos são muito pequenos, eu não tenho condição de sair à tarde e à noite de casa não, né? Tem que alguém dar uma atenção maior aos meninos. E ele disse, você não quer fazer nada junto comigo, né?
Aí eu parei, fiquei assim olhando. Aí eu fui estender as fraldinhas de Daniel. Aí uma vizinha passou, espírita, viu, Silvânia? Aí olhou para mim e disse, por que você está tão triste? Aí eu disse, porque meu esposo acabou de dizer para mim que eu não faço nada com ele. Eu passo 24 horas quase servindo esse homem, né? E ele disse que eu não faço nada junto com ele. Aí ela disse assim, o que é que ele quer fazer junto com você? Eu disse, ele quer que eu faça um curso, mas eu tenho 2 crianças, como é que eu vou sair daqui e deixar esse menino com quem, né? Aí ela olhou para mim e ela disse, vá fazer o curso com seu marido. Vai ser muito bom para vocês. E espírita, Meu Deus. né? Deus fala porque ele quer falar, né? E assim, eu olhei para ela, ela disse, vai ser muito bom para vocês, né? Outro dia eu procurei ela no Face e fiz altas mensagens de gratidão para ela, porque de certa forma Deus falou pela boca daquela mulher e mudou a minha vida, né? E assim, eu sou muito grata. Eu sempre procuro ver as pessoas que de certa forma me ajudam de alguma forma, nem que seja com conselho, né? E eu procurei essa mulher e agradeci a ela, né? Ministrei para ela. E agora ela é conhecedora da verdade, só ainda não Glória a aceitou Jesus, Deus. mas vai Isso chegar ao mesmo. pleno conhecimento da verdade, Vai sim. né? Então, assim, aí eu tive esse sonho, à noite eu fui para o Rema com Cleone, né? Quando chegou lá, pastor Buddy pregando, ele disse assim, quem deseja ser batizado com o Espírito Santo? Eu ainda não era batizada. Aí eu disse, bom, eu estou nesse lugar, se Deus quiser que eu continue aqui, ele vai batizar hoje eu e Cleone. Se não, eu não passo mais nem na porta. Porque eu sou meio amostradinha, assim, meio intrépidazinha, assim, nas minhas coisas, né? Então, na hora, Vânia, que o pastor Bani fez o apelo, que eu e Cleone se levantou, eu já me levantei falando em línguas. Meu Deus. E aí, quando eu olho para trás, Cleone falando também. Mas Deus sabia que eu ia duvidar, né? Então, assim, teve um momento em que levaram a gente para uma sala para aconselhamento, né? Os introdutores levaram. E quem era meu introdutor? Herênio, né? E aí ele disse, você foi batizada? Aí eu olhei para ele e disse, acho que não. Aí disse, mas eu vi você falando. Aí eu disse, mas eu acho que isso aí não foi não, né? Aí ele disse, fecha o olho. Aí eu fechei os olhos. Quando eu fechei, ele colocou a mão na minha testa. Quando ele colocou a mão na minha testa, parecia fogo. E na hora eu disparei em línguas, né? E o Senhor disse para mim, abre os olhos. Quando eu abri os olhos, eu estava na sala do meu sonho. As divisórias brancas, né? Aqui na Cruz Cabugá. Um grupo com um Valtinho assim no canto e eu com a mão assim para aquele grupo. Exatamente como estava no sonho. Entendi. Aí eu tive ali em espírito, né? Eu creio dessa forma. Então, assim, dali começou tudo. Aí eu fiz minha matrícula no Rema. Com um mês, eu já não queria mais voltar para minha igreja. Eu fui conversar com meu pastor, dizendo a ele que estava saindo. Aí ele disse, mas seu marido não vai lhe acompanhar, porque ele já disse a mim que quer continuar aqui. Aí eu disse, tem nada não, eu vou esperar ele em casa, mas eu não posso ficar aqui indo de encontro a tudo que vocês dizem. Eu estou pecando. Enquanto meu marido está aqui, eu vou ler os livros. E aí, Cleone passou só mais um mês, e aí a gente foi junto para o Verbo da Vida e estamos nesse ministério até hoje. Glória a Deus. Então, e especificamente, quando foi que você, assim, alguém falou para você que você era profeta? Herênio. Ou você ouviu alguém realmente profetizando que você era profeta? Foi assim, até então já profetizava, mas assim, não tinha assim, esse conhecimento, né? Então, Herênio, ele foi um discipulador nosso. Herênio ia para nossa casa e começava a conversar. E eu começava a destrinchar coisas da vida dele, né? Uau. No momento de estudo, de oração, aí eu pegava ele de jeito, né? O Senhor começava a falar, né? Então, assim, aí ele disse, André, você tem uma veia profética muito forte. Foi aí que eu comecei a entender um pouco, né? Aí eu disse, como é essa história? Ele fez, eu tenho esse chamado. Eu disse, isso é um chamado? Aí ele começou discipulando a gente em casa, né? Acho que 2 vezes na semana ele ia na nossa casa, né? Porque ele fazia parte aqui também na Cruz Cabugá em Recife. E aí ele começou a discipular do chamado, né? E começou a desabrochando. A minha primeira oportunidade para pregar quem deu foi Herênio, no Verbo da Vida, né? E aí, assim,
ele sempre estava falando, né? Quando eu chegava, ele fazia: Andréa, profetiza de Deus, Andréa, profetiza de Deus. Só que Cleone me disse isso bem antes, né? Como eu não entendia e nem acreditava, então, né? Mas, como diz aquela história, né? O santo de carro não faz milagre, né? Mas aí, quando a Irene falou, né? Irene, daquele voz de trovão mesmo, né? Aí eu digo: não, aí eu vou começar, né? E comecei a acreditar, e cada vez que eu, assim, né, que a gente decide por acreditar naquilo que Deus chamou a gente para fazer, a tendência da unção é só aumentar na vida da gente, né, Vânia? Amém. Quando o reconhecimento chega, o aumento vem junto. Eu sempre percebo, André, que existe uma espécie de intimidação, né? De nós, né? De dizer assim: eu sou profeta. Mas parece que quando a gente assume a identidade, né? Porque já houve muito preconceito, muitas represálias. E em outras lives até a gente já falou sobre isso. Mas quando a pessoa assume, parece que transborda, assim, não é? Você percebeu isso também na sua vida? Eu percebi, né? E assim, cada vez que eu me apresento dessa forma, ou alguém me apresenta dessa forma nesse lugar, parece que a gente vai mais convicta daquilo que a gente tem que fazer, de verdade, porque tem um povo que acredita, né? Mas isso também, Vânia, é a falta de ensinamento, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, você foi levantada por Deus para esse fim, né? Para estar mostrando a essas pessoas que têm esse chamado, né? Agir da forma correta, porque às vezes o que acontece? A pessoa endeusa tanto esse chamado que termina sendo ridículo para determinadas denominações, não é isso? Porque você pode assumir e você mostrar a glória de Deus sem aparecer. Você entende? Não é assim? Entendo. E às vezes as pessoas enaltecem tanto que a pessoa que te convidou, ela olha assim para você e diz assim: poxa, ela está enaltecendo o chamado e esquecendo daquilo que Deus quer fazer para um povo, né? Entendi. Então, assim, a falta do equilíbrio, às vezes, né, traz dano, né, para esse chamado e intimida os verdadeiros, ou seja, aqueles que são chamados para o ofício de verdade, né? Por outro lado, também, pessoas assim que não sabiam dominar e nem tinham conhecimento da unção, atrapalhava determinados cultos, onde os pastores, né, começou a vetar a entrada de profeta por conta dessas atitudes. Mas eu não critico essas pessoas, não, porque é melhor fogo selvagem do que fogo nenhum. Né? É verdade. Mas eu confio muito assim no que o ensinamento pode fazer. Porque a gente, se for olhar para irmão Reg, ele ministrava, ele profetizava, mas era uma veia tão forte de ensino que as pessoas sabiam como se comportar, não é? E eu acho que, assim, nós é que temos que nos levantar mesmo para ajudar aqueles que estão começando, né? Porque existe uma admiração grande, né? Quem não gosta do espetacular? Não é verdade? A gente sai daqui para ver o espetacular em outra nação, a gente se espreme, faz, mas não, eu vou lá, eu quero daquela unção, eu quero participar disso. Não é verdade? Mas o espetacular sem o equilíbrio é quebra, né? Por isso que Deus colocou os 9 dons e os 9 frutos, para haver um equilíbrio grande, não é verdade? Então, todo profeta, né, se você está me ouvindo aí, tem esse chamado lindo e maravilhoso, estuda também sobre o fruto. Porque você vai ter domínio próprio, você vai entender a hora de entrar e de sair, vai ter a temperança, vai saber ir com a unção e parar. E entender que não é o povo que faz um profeta ascender, mas é a unção. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu tenho dito sempre que nossas lives têm sido aulas, né? Aulas, é como se a gente tivesse uma escola de profetas. Tem sido maravilhoso, porque eu digo sempre ao pessoal: anote coisas aí, porque são aulas gratuitas, né? Aulas poderosas, a gente deixa gravado, porque pense em um dom, sabe, André, que eu acredito plenamente, que não desmerecendo os demais, Deus não existe a coisa do preferencial, mas que nessa estação da igreja, nessa nova estação, esse dom será de uma importância imprescindível.
Então, Isso. quem tem esse dom dado por Deus, porque tem que ser Deus, tem que estar bem trabalhado, bem Lapidado. aperfeiçoado, lapidado. Então, por isso que é bom anotar as coisas, tá bom? Todas as lives estão gravadas. Tem pessoas perguntando aí, tá bom? Estão gravadas, que você tem acesso lá. A gente teve mulheres maravilhosas, né? Janaína Albuquerque, tá até aí nos ouvindo. Nós tivemos Juliana, foi assim, sabe? Um poço de revelação, Juliana. Deus tinha falado ao meu coração que Juliana era profeta. E poucos sabiam, mas as coisas que ela falou, meu Deus. Houve assim um destravar, nós vamos ouvir muitas coisas sobre essa moça. Então, querida, eu quero perguntar algo assim. No meio desse chamado profético, a gente sabe que tem vários dons que acompanham. Na sua chamada, especificamente, o que é que você mais percebe que flui? Visões, discernimento de espírito. Fala o que é que você percebe nitidamente, que é com mais constância acontece. A palavra do conhecimento para cura, Muito bom. né? E a palavra de sabedoria, às vezes, muitas vezes, para a revelação de ministérios. Poxa. Então você é caçadora de ministros. Ó, Levantadora. levantadora, né? Muito bom. Levantadora. Me diz uma coisa, e a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria flui junto também? Flui, né? Isso é muito comum no nosso ministério isso aí, né? A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Então, assim, todas as vezes que surge uma palavra de conhecimento, né, é voltado para alguém que está doente dentro da igreja, com a dor em determinados lugares, né? Com a deficiência no corpo de alguma forma. E Deus revela e, ao mesmo tempo, o dom de cura se manifesta, né? Muito bom. Às vezes até mesmo só com a palavra pregada, eu já tive momentos só pregando a palavra em sala de aula, pessoas se levantar e dizer que caroço sumiu, Aleluia. né? E dizer que assim não conseguia andar e saiu dali andando, né? Coisas que nem sequer sabia, só com a pregação da palavra mesmo, e a pessoa recebeu naquele momento a unção presente. A manifestação do profeta maior Jesus, eu acredito, andando no meio da sala. Amém. E manifestando essa glória. Eu acredito nesses últimos dias, Vânia, que vai ser assim, né? Aqueles que estiverem se consagrando verdadeiramente a Deus, não vai nem ser preciso dizer o que está acontecendo. As pessoas vão se levantar para dizer, né? Agora, claro que a voz profética vai anunciar muita coisa que há de vir, Muito bom. né? E assim, existe uma profetisa no Novo Testamento, né? Eu acho que a única que se fala é Ana, né? Aí diz assim, que Ana, ela é aquela mulher que de 80 e poucos anos, que era viúva e estava dia e noite no templo, né? E uma versão que me chamou muita atenção foi que diz assim, que Ana servia ao Senhor em oração. Muito bom. E no momento que Ana servia ao Senhor em oração, o que acontece? Maria entra com Jesus no templo. Muitos bebês eram apresentados. Mas quem estava pelo Espírito? Quem servia ao Senhor em oração? Discernir o Salvador bebê. Poxa. Né? Então, assim, não é só esperar que Deus traga até você. Você tem que ir em busca disso. Né? A tua vida de oração vai falar forte, vai mostrar a você ao mundo quem você é em Deus. Vai ter momentos que você vai chegar em lugar, nem vai precisar abrir a boca para dizer que é um profeta. As pessoas vão olhar para você e vão dizer isso somente pelo que você fala. Quando Jesus chega para aquela samaritana, ela diz o quê? Vejo que tu és profeta. Jesus nem se apresentou. Não é verdade? Verdade, verdade. Nem se apresentou. E, no entanto, o que aconteceu? A unção presente, ela mesmo manifesta para as pessoas aquilo que as pessoas precisam receber da parte de Deus. Então, Simânia, você vai para lugares que você vai ficar caladinha e as pessoas vão ver a unção na tua vida e Deus vai te levantar de forma grande. Amém. É muito importante isso, porque existem assim dois extremos, né? Aquelas que se omitem, calam, nunca
A palavra, o nome profeta ou profetiza parece algo Assusta. assustador, absurdo, como também existem aquelas que se exibem demais, Isso. né? E todo esse extremo é muito perigoso. Você não precisa estar dizendo qual é o seu chamado toda hora, toda hora. Às vezes você vai, abre a Bíblia, começa a ministrar, as pessoas percebem que Percebe? ali tem alguém com uma unção do profeta, a unção profética, né? Então, Isso. e tem ocasiões, como o próprio Kenneth Rega fala, ele dizia que o Senhor tinha dito a ele, olha, conte alguns feitos, né? Uhum. Conte que eu apareci para você, conte que eu toquei na sua mão, porque tem lugares que você precisa falar para Isso. que as pessoas realmente recebam, né? Entendam É. que ali trata-se de uma voz profética. Então, a gente tem que discernir o momento exato, Isso. né, de dizer. E agora não pode também estar se exibindo, Isso. porque em nome disso é que houve, sabe, Andréa, houve uma rejeição, uma repulsa ao Isso. chamado profético em razão até da exploração Uhum. por causa desse dom. Né? Pessoas dizem, porque é um dom atrativo. É um Isso. dom, quando você diz, né? Atrai. A unção Conferência atrai. profética, meu Deus, Oh, lota, é. os ingressos se esgotam. É um dom, mas é verdade. Mas porque é lindo mesmo, Vânia. É lindo. Isso, né? Só que a pessoa expõe de forma errada, né? Mas é Pronto, é isso que lindo. você, graças a Deus por essa live, que você está tão assertiva, tão explicativa, né? Então, temos que ter esse cuidado, nem se esconder, nem se exibir demais, Isso. né? Para isso existem os frutos na nossa vida, né? Justamente para isso. Porque assim, a gente não vai ser reconhecido pelos dons, profeta. A gente vai ser Isso, reconhecido pelo fruto. muito bom. Né? Então, assim, é necessário esse equilíbrio. Se não tiver esse equilíbrio, você mesmo vai cair lá na frente. Porque você começa a se enaltecer de uma forma ao ponto de não dominar suas emoções. E você tem inteligência emocional. Amém. Né? Inteligência emocional é tudo. Para quê? Para que haja equilíbrio. E como a gente tem essa inteligência emocional? Com o espírito. Né? Amém. Com os frutos do Espírito em evidência na nossa vida. Se os frutos não tiverem em evidência na nossa vida no momento de profecia, pode ser que a gente comece e vá além. Além daquilo que Deus está falando. Né? E eu já vi pessoas caírem por falta de sabedoria de profeta. Mas Verdade. Deus está te levantando com um propósito, Deus está te levantando com estrutura. Não é à toa que Vânia está lançando essas lives, não. Isso aí é direção divina, agarra esse presente Amém. de Deus, né? Para a tua vida, agarra esse presente de Deus e começa a ouvir. Eu vou até ouvir todas essas lives que houve, porque eu estava fazendo um curso, Vânia, de manhã e não tive tempo de ver, né? As suas lives, né? Estão Mas assim, gravadas. eu vou ver cada uma delas, né? E por quê? Porque eu também preciso, cada um precisa dos valores que tem na vida do outro. Ninguém está sozinho, Amém. não. A gente vê os livros proféticos, né? A gente acha que cada um foi numa determinada estação, mas muitos deles eram contemporâneos, né? Tipo, você está atuando em Salvador, eu estou aqui em Olinda, né? Então, assim, era a mesma coisa, Sofonias num lugar, Daniel em outro. E Deus agindo no meio do seu povo. Por quê? Porque a gente não é onipresente. Então, Deus precisa de um representante em cada lugar. E a gente tem que Aleluia. entender que a gente representa de uma forma tal, a gente é a boca de Deus nessa terra. Então, a gente tem que falar as coisas de acordo com Deus e não de acordo com aquilo que a gente está emocionado para fazer. Né? Não, isso aí não pode entrar nessa história, não. É uma linha muito fina entre a alma e o espírito. E você, através da oração em línguas, vai desenvolver essa comunhão com o Espírito a ponto de ficar tão afinado, meu irmão, tão afinado, que você conhece a voz de Deus até no Oh, assobio, glória. né? Você falou algo muito interessante, consagração. Fala um pouco como é que você vê a questão da consagração e o ministério profético. Vânia, olha, eu sei que toda unção vem da parte de Deus sobre nossa vida. A gente é apenas o depósito, não é assim? Mas, assim, a gente tem que ter os nossos momentos com Deus. Eu não abro mão do meu devocional, Amém. sabe? Pode ter o que tiver de mais importante, porque eu sei que se eu não estiver alimentada, eu me conheço. Fico fruto zero. Entende? Por quê? Porque existe a personalidade da gente impulsiva, não é verdade?
Então, assim, eu procuro estar sempre, 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 colocar meu devocional em primeiro lugar. Se eu te mostrar aqui, eu estou nesse quarto aqui, esse quarto é o quarto de hóspede. Quando não tem hóspede aqui em casa, esse quarto é meu quarto de oração. É tanto que às vezes quando chega pessoas aqui, Ila, quando chega aqui em casa, ela entra nesse quarto e faz, você ora muito nesse lugar, Cheiro de oração. né? Você ora muito nesse lugar, né? Então assim, estuda muito nesse lugar. Então assim, reserva esse tempo, né? Porque a vida da gente é uma vida consagrada. Até as roupas que a gente compra para quê? Para ir para a igreja. Não é verdade? A gente não compra uma roupa para aparecer, a gente compra, eu vou me vestir para quê? Para pregar, não é verdade? Tudo isso é uma espécie de consagração. Amém. Não é? Então, assim, a gente tem uma vida consagrada, mas eu acredito assim que o primeiro bom dia tem que ser para Deus. Amém. Né? É você levantar de manhã, já dar um sorriso para cima e dizer aleluia, eu acordei, né? Então, assim, eu saio da cama bem devagarinho. Quando eu não faço isso, Cleon também faz, né? Assim, ele sai primeiro, eu saio primeiro. Quem sai não incomoda nenhum outro, né? Porque ninguém quer incomodar quem está dormindo. Então, assim, eu venho para um quarto, ele vai para outro, depois que ele acorda. Ou se ele acordar primeiro, ele vem para um e eu vou para outro. Mas a gente procura ter sempre esse momento de comunhão, né? Não é que de madrugada, de 5, 6 horas da manhã, a fila seja menor, não. É porque já virou hábito, né? Tudo aquilo que vira hábito, né? Aí é fácil de fazer. No começo é ruim. E eu sei que tem pessoas aí agora que até tinham hábitos de ter essa comunhão com o Senhor. E de repente, por algum motivo, pelas atividades diárias, pelas coisas que vieram acontecer, essa pandemia, muita gente dentro de casa. Aí o que acontece? Elas desvincularam esse momento com Deus pelos afazeres. Mas eu vou te dizer, é ruim a gente quebrar isso, porque a volta, né, para esse caminho, às vezes a gente não toma essa decisão tão rápido. Mas hoje, já que você está aqui me ouvindo, já que você decidiu estar aqui junto comigo e Vânia, eu quero te dizer, retorna a esse tempo, porque você precisa ouvir coisas, até mesmo para administrar coisas dentro da sua casa. Ouvir da parte de Deus para administrar coisas que às vezes está diante dos nossos olhos e a gente não enxerga. Mas a sensibilidade do Espírito vai ser aguçada na tua vida de uma forma poderosa. Por quê? Por esse tempo que você ganhou com a palavra. A palavra é tudo, gente. A palavra é tudo. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça. Essa live é com mulheres no profético. Portanto, a gente tem que ficar ligada, porque a qualquer momento vem um recado do Senhor. Então, pega aí, meninas, né? Eu estou recebendo aqui. Amém. Você também receba aí do outro lado, porque eu creio que em resposta, sabe, de oração, pessoas orando, e Deus vai dar a resposta por meio dessa live. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho consagrado essa live ao Senhor, consagrado o momento a Deus. Eu perguntei, pai, qual a motivação? Porque eu sou um pouquinho esquisita nessa coisa de dizer, faça isso, eu só faço se Deus mandar. Isso. Não adianta ninguém dizer... Característica do profeta. Não adianta, olha, para me persuadir, tem que ser uma persuasão do Espírito. Também se o Espírito falar, acabou. E eu ouvi literalmente, faça o mês de julho inteiro uma live com mulheres no profético. Mulheres que eu nem tenho tanto contato, a gente quase não tem contato dia a dia, mas o Espírito Santo me disse os nomes. Glória exatamente, todas que estiveram aí e aquelas que entrarão. Foi o Senhor, não tenha dúvida. Então, amadas, fiquem prontas. Andréia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, na sua caminhada profética, já teve algo? Eu sempre pergunto isso, né, a todas. Algo que Deus te revelou, que foi assustador, mas que você tinha que falar, tinha que revelar. Que até você, né, ficou, meu Deus, você se assustou, você disse, não é possível, que é a minha cabeça, é Deus. Era algo assim, que ia causar, sabe, um reboliço. Ou para você revelar, ou para você orar, mas que foi algo muito assustador. Que você lembre agora. Lembro. Não precisa citar nomes, claro, né, gente? Claro, né? Isso a gente vai expor, né? Claro, Deixa, os dons não são para isso, nem a gente tá aqui para isso. Mas olha só, Vânia, um rapaz que me ajudava lá na igreja, né, que, assim, que eu já conhecia há tanto tempo, e que não imaginava nunca, né,
que ele fosse envolvido com homossexualismo, porque assim não tinha assim nenhum trejeito, nada que você dissesse assim, visual assim, não. Era um comportamento macho, entendeu? E num culto de jovens, o Senhor mandou chamar ele, né? Isso faz mais de, acho que faz uns 15 anos já. Um culto de jovens, o Senhor mandou chamar ele e ministrar para ele, dizendo que queria ele como exemplo dos fiéis, como Timóteo foi, como Paulo disse para Timóteo ser. E aí, quando eu chamei ele, que eu olhei nos olhos dele, né? Aquela validação de olho, assim, que você olha dentro dos olhos da pessoa. E que eu disse para ele, eu disse, olha, Deus está dizendo que quer você como exemplo dos fiéis. Para mim, ele era fidelíssimo, entende? Ele me ajudava em tudo, ele estava envolvido em tudo. Ele não tinha trejeito de nada, tinha uma namorada, né? Então, assim, nada que dissesse assim, visualmente, eu dissesse assim, esse rapaz pende para esse lado. Não tinha, né? E até mesmo Cleone, como homem, quando soube, ficou, como é isso, né? E outras pessoas da igreja também. Então, assustou a igreja toda na época. E aí eu disse para ele, Deus está te chamando para ser exemplo dos fiéis. Na hora, Vânia, eu vi a cena. E eu tremi dos pés à cabeça. É como se meu cabelo fizesse vupt na hora assim, né? Porque assim, você olhando para a pessoa, dizendo para ela que Deus está mandando ela ser exemplo de fiéis, e você saber onde Deus quer que ela seja fiel, não fazendo mais aquilo, né? E eu disse, não, menino, isso é coisa da minha cabeça, isso não pode, né? E assim, eu saí daquele culto, né? Sabe aquele culto que foi fantástico para todo mundo, mas você sair assim, né? Eu disse, meu Deus, é isso ou não é, né? Dentro de você, você tem a certeza que é, mas a sua razão diz não, não e não. Quando foi no outro dia, esse rapaz ligou para mim pedindo para conversar comigo. E aí, eu lembro como se fosse hoje, né? Cleone, geralmente não... Eu nunca aconselho um homem sozinha. E assim, a gente tem esse... Você sabe, né? O nosso ministério até nos instrui a isso. E aí ele pediu para conversar comigo sozinha. Aí eu disse, olha, eu não aconselho sozinha, não. Eu sempre aconselho junto com Cleone, né? A não ser que seja uma mulher. Aí ele fez, por favor. Quando ele disse, por favor, com os olhos cheios d'água, aí eu olhei para... Chamei Cleone, disse, Cleone, fulano tá aí, né? Praticamente ele cresceu aqui dentro da igreja, nem que falei, né, com Cleone. A Cleone disse, não, vá, eu tô aqui na sala de junto. A sala tem vidro, né? Não vá, eu não vejo razão para... É um jovem. Aí eu fui, né? E quando eu cheguei lá, esse rapaz olhou para mim e disse, a senhora sabe. A senhora sabe. Aí eu não queria abrir, né? Aí eu disse, eu sei de quê, né? Aí disse, a senhora sabe, eu tenho certeza que a senhora já viu isso no espírito. Entendi. E ele chorava, não, ele urrava, né? E aí eu comecei aconselhando ele, passei um tempo acompanhando ele, né? Mas aí chegou um tempo em que ele decidiu pela vida dele, ele, né? Eu tive até que dizer para ele, você vai para um caminho de morte. E ele disse, eu tô ciente. É doloroso, né? Mas não podia estar aquela coisa oculta ali. E eu tenho visto, sabe, Andréa, eu acredito que não só eu, mas nessa pandemia nós estamos fazendo orações proféticas. O que são as orações proféticas? Nós estamos orando direcionado, decretando coisas em nossa cidade. E uma das coisas é os desviados voltando. Amém. Sabe, a gente não tem dúvida disso. Eu acredito que toda profeta ou profeta homem também está tendo essas direções. Na nossa cidade nós temos feito decretos proféticos, né? Você pode, olha, onde é que está isso na Bíblia? Gente, abre, todo profeta Deus mandou. Isso. Abre a boca e fale. Você é levantado para constituir, para edificar, derrubar, destruir, edificar. Então nós estamos destruindo obras do diabo e edificando a vontade de Deus. Eu tenho literalmente, e acredito que vocês que estão me ouvindo também, profetas do Senhor, chamando, trazendo, né, tomando por esforço mesmo no mundo espiritual. Isso. Os desviados, eles vão voltar nesse tempo. Amém. Amém? Que coisa linda, Andréa. Eu só vou dar um recadinho. Tem uma moça chamada aí, Nel.Freitas, ela diz que não tem onde congregar. Qual é a cidade que você mora? Porque não tem verbo da vida.
Qual é a cidade que você mora, querida? Porque se for 1 hora e meia, 2 horas de uma cidade que tem o verbo da vida, pega o dia de domingo e vai. O É. apóstolo Bando, ele dizia que andava mais de 100 quilômetros para congregar numa igreja da fé. Eu lembro disso. Então, Uhum. eu não sei onde é que é essa moça, Nel.Freitas, né? Ela é, se for pro lado de Pernambuco, vai lá Vem para em Olinda. Andréia, vem para Olinda. Se for perto de uma cidade que tem verbo da vida, passa o dia de domingo lá, amados. Mas um dia debaixo da palavra revelada e da unção muda radicalmente a sua história. Isso. Um dia na semana. Tem muita gente, ela falou aí. Essa aí, Nel Freitas É, agora. Freita. Então, eu queria que você falasse agora, Andréia, Hum. como é ser esposa de pastor, presidente, principalmente, e profeta. Como é essa história aí? Me conta aí. Vânia, assim, né? Eu louvo a Deus porque Cleone, ele sabe separar isso aí, né? E assim, como eu te falei, né? Graças a Deus, as nossas igrejas são tão ensinadas pela palavra que são poucos aconselhamentos. Geralmente, aconselhamento é com quem chega de fora, não é assim? Então, assim, não me intimida, não, entende? Assim, se tiver uma palavra para falar para os membros da igreja, mesmo que eu estiver ciente do assunto, eu tenho uma credibilidade na igreja grande que faz eles entender que naquele momento não é André Calado. Porque tem sempre algo que Deus vai dizer a mais do que a pessoa sabe, não é assim? É, Então, assim, existem detalhes que estão entre as entrelinhas que só quem vê é Deus. é. Então, assim, eu não vejo dificuldade. Às vezes as pessoas se intimidam e dizem, não, eu quando eu entro numa sala, eu vou aconselhar junto com meu marido e depois Deus me dá uma palavra para aquela pessoa, será que ela vai acreditar? Eu disse, irmão, olha, se ela vai acreditar, isso é com ela. A parte que me cabe é falar. Né? Então, assim, se eu percebo no meu espírito que aquilo vem de Deus, então eu vou entregar aquilo ali e o que ela vai fazer com aquilo ali é problema dela. Porque o Entendi. profeta não tem por que querer cumprir a profecia na vida de outras pessoas. Eu vejo pessoas se enganchando no chamado com relação a isso. Porque elas profetizam para uma pessoa e fica fiscalizando a vida da pessoa para ver se a pessoa vai tomar uma posição e vai para que aquela profecia se cumpra. Essa parte aí não é nossa. Se temos comunhão com Deus, temos paz naquilo que a gente faz. Não é Muito assim? bom. Muito bom. Então, assim, eu não tenho obrigação de dizer, pronto, chegar para uma pessoa, até mesmo para meus filhos, das vezes que eu ministrei para a vida deles, conhecendo eles recebendo aquela palavra, eu não ficava olhando se eles estavam fazendo alguma coisa para aquilo se cumprir. Eu não ficava no pé deles e olha, Deus falou isso com você e você tem que começar a agir nisso aí. Não. A minha parte, eu entreguei, eu vou orar e acreditar que o restante é com Deus e Ele, né? Então, assim, sempre me deixou muito livre para fazer aquilo que tem que ser feito, né? Então, assim, eu acredito que muita gente se prende por causa disso. Só para ir, eu profetizei, né? E essa pessoa aqui não está seguindo os preceitos, não está seguindo como deve fazer. Não, essa parte de fiscal é do Espírito Santo, não é nossa. Né? Quem vai conduzir essa pessoa a chegar no caminho é o Senhor, é o Muito bom. Espírito. Né? Então, assim, fica livre disso. Você profetizou, vai, olha, ter comunhão com Deus, vai fazer outras coisas que é necessário para a sua vida, para o seu crescimento, porque a vida também não é só o chamado, existem outras coisas a ser realizadas como coisas pessoais suas, desejos seus, sonhos seus que precisam ser desabrochar, porque senão você vai ficar pela metade, vai viver só para o chamado e também não vai fazer não vai satisfazer um lado emocional seu. E isso vai acontecer o quê? Daqui a pouco você está uma pessoa frustrada porque não conseguiu seus objetivos, né? Ah, eu fiz tanto para Deus e não, mas Deus quer equilíbrio na vida da pessoa, né? Porque você tem uma alma e você tem um espírito. Você alimenta o seu espírito e segue os preceitos que a sua vida na sua vida a qual você precisa crescer, né? Porque Débora era juíza e era profetisa, Verdade. né? E como Janaína falou tão bem, ela falou, ela deu uma clareza para nós acerca de o chamado profético tem várias vertentes, né? Você pode ser profeta no seu local de trabalho, Isso, né? Você pode ser profeta organizando algo onde você recebe ideias divinas. As isso. pessoas estão muito bitoladas achando que profeta é só quem pega um O microfone e diz microfone. assim diz o Senhor.
tem profetas na área dos negócios, tem Isso. profeta na área da justiça mesmo. De aconselhamentos. Justamente. Né? É assim, assim, a minha oração também é que Deus coloque profetas junto do nosso presidente. Louvado seja Deus, isso né? mesmo. Pronto, o nosso prefeito da cidade, de vez em quando, ele procura a gente para se aconselhar. Graças a Deus. Né? Isso mesmo. E assim, eu acredito o seguinte, que nas suas orações proféticas você pode também colocar isso. Né? Amém. Declarar que Deus vai colocar homens e mulheres de Deus perto das pessoas que comandam. Muito bom. Por quê? Porque se eles tiverem conselhos sábios, na multidão de conselho é a sabedoria. Se ele tiver conselho sábio, né, o Espírito Santo vai poder induzir, ou seja, influenciar aquela pessoa à prática. Amém. André, qual o conselho que você dá para as mulheres que estão aí? Tem um ou outro homem, mas tem mais mulheres. Né? Já bateu mais de 210 mulheres. Isso é louvável, que é um horário da manhã, onde muitas são donas de casa. Mas Deus tem atraído essas mulheres. As pessoas dizem assim, você fica olhando para número, eu não faço questão de número. Irmão, eu faço sim. Porque claro. Uma live do mundo está com milhares, milhões de seguidores. Vai ver uma live sei lá, desse povo aí do mundo. Um cantor aí famoso, diga aí. Um cantor famoso aí, de live, o que faz aí? Bater milhões de seguidores. Como é que a gente agora vai... Para com essa bobagem, isso é um espírito miserável. De pouquinho, a gente quer multidão mesmo. Quanto mais as pessoas ouvirem essa palavra, sabe? É uma falsa humildade, sabe? Isso. Fazer uma live a 20 pessoas, o que importa é conteúdo. Não, o que importa é conteúdo e também o acesso. As pessoas precisam ouvir. Aí, às vezes, eu falo essas coisas, o povo acha, ela é radical. Não, eu estou falando como profeta do Deus vivo. Você precisa decretar que pessoas, multidões virão te ouvir. Isso. Porque não é justo um cantor, uma Ivete Sangalo aqui da Bahia, vamos dizer, bate uma live agora, bota você ver, entra milhares em segundos. Oxe, que história é essa? Vamos ser mais unidas, mulheres. Isso. Vamos convocar a mulherada para esse fim. Para ouvir mulheres como André, que tem casamento sólido, filhos no Senhor, uma vida com boa reputação. Que é isso, gente? Aí a profeta falou mesmo agora. Amém. Mas entendeu? É isso, a gente tem que se unir, porque assim, grande é o exército das mensageiras de boas novas. Nós somos aquela que levantam outras, né? Nós não podemos chegar e dizer assim, você está preocupada com o número, você está preocupada com isso. Não, a gente está aqui justamente para impactar o mundo. Isso. Não é só algumas, não é 200, nem milhares, não, é o mundo. Isso. Né? Deus nos chamou para isso. E assim, você é aquelas que vêm nos ajudar. Se Deus está nos levantando nesse tempo para estar aqui falando e você está aí nos ouvindo, então tem pessoas no teu rol de amizade que precisam estar ouvindo essas coisas, que precisam ter esse conhecimento, que precisam avançar no chamado. E você é responsável também por essas vidas, porque elas estão perto de você, não estão perto de nós. Muito bom. Eu fico feliz porque muitas que não podem ouvir agora, mas está sendo salvas lá e você vai poder ouvir. Mande para suas amigas, amém? Outra coisa, André, rapidinho uma pergunta que eu quero dar um tempo para você falar do seu coração. A gente ainda tem 12 minutos, né? Porque a gente voltou às 10h08. Tem mulheres aí, por exemplo, que tem chamado, mas o marido não apoia. Que conselho você dá para essas mulheres que o marido não reconhece, não apoia e até rejeita? O que você pode dizer para essas mulheres? O que eu posso dizer para elas? Que a confiança delas, primeiro, tem que ser em Deus. Se elas sabem ouvir Deus, elas não precisam de apoio fora. Mesmo que seja do marido. Entende? Porque, assim, não é em tudo que o marido vai apoiar uma mulher. Mas Deus sempre vai apoiar quem Ele chama. Amém. Né? Então, assim, se teu marido não está apoiando nesse momento, continua buscando em Deus, porque Deus é responsável de trazer ele para apoiar isso aí no tempo certo. Você já tem tudo que você precisa. Você tem a palavra, você tem o Espírito e você tem o chamado. Amém. Então, assim, prossegue, né, naquilo que Deus te chamou para fazer. Mas ele não me apoia. O apoio que você precisa é o do céu e esse você já tem. Amém. Eu não estou desmerecendo teu marido, eu não estou descartando a possibilidade de vocês andarem juntos, nada disso, né? Eu estou simplesmente dizendo que você pare de olhar para pessoas
e olhe para o autor e consumador da tua fé. E se o pastor dessa pessoa também não reconhece? Porque pessoas ficam muito preocupadas com reconhecimento. O que você pode falar também? Eu posso dizer para essas pessoas que elas prossigam, porque a partir do momento que não existe um reconhecimento natural, existe um reconhecimento do céu, Vânia. Eu Amém. eu passei por igrejas que as pessoas não reconheciam isso, mas eu não deixei de profetizar por causa disso, porque a minha responsabilidade era com Deus, É nunca foi com verdade. homens, entende? Claro que eu respeitava meu pastor, né? Pastor Raimundo está dizendo aí que tem pastor que é bucha. Né? É. Não sabe o que é melhor, né, pastor? Tem um profetisa que profeta sempre faz um povo prosperar. Toda vez que Deus quer fazer um povo Mas avançar, ele manda um também, profeta. eu vou denunciar, ele também dizia que eu era meio doida. Já vem Era, você com as suas loucuras. Agora que ele aceita. Mas ele já é, vem você com sua loucura. Aí eu ficava, mas agora ele já sabe. porque nem sempre, assim, eles vão estar no mesmo nível, né, Vânia? Porque, assim, sempre a gente tem uma visão aberta, a gente vê lá na frente, né? Coisa que, assim, eles estão vendo aqui, a gente já está, né? Então, assim, para eles, eles vão olhar o quê? É a minha mulher, né? Mas aquela mulher, antes de ser a mulher dele, é uma mulher de Deus. Eita glória, fala Deus. Né? Então, assim, a gente tem que assim, entender que o meu primeiro espaço é com Deus. Se o meu pastor não entende isso hoje, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar me comportar dentro daquilo que, se eu quero continuar na igreja, eu tenho que me comportar de acordo com aquilo que ele está falando, Isso, mas isso. também eu vou continuar obediente a Deus. Muito bom. Né? Então, assim, existem profecias, porque as pessoas acham que toda profecia tem que ser dada em microfone. Existem profecias que são direto para uma pessoa, então a igreja não precisa ouvir, Muito bom. né? Vai até lá, fala com o coração daquela pessoa, vai na casa daquela pessoa, fulano, eu quero falar com você, seja por telefone, seja por mensagem, seja pessoalmente, né? Vai lá, não precisa você dizer, pastor, olha, eu tenho uma palavra para fulano, e pegar o microfone para dar. Se é para fulano, vai lá. Né? Às vezes Amém. as pessoas procuram suas próprias provações, não é isso? Se eu tenho uma palavra de Deus, meu pastor não quer que eu fale no culto, eu vou te dizer uma coisa, eu continuo com a palavra de Deus e a responsabilidade agora é dele. E eu tenho que ser livre o Amém. suficiente para continuar respeitando meu pastor, Amém. né? Glória a Agora, Deus. se Deus direcionar você a ir para outro lugar, que não só pelo reconhecimento, mas que você se sinta bem e for uma direção de Deus, vai em frente. Amém. Andréa, você vai ter 5 a 6 minutos para falar o que está no seu coração. Gente, antes disso, eu coloco o PicPay, @Raimundo e Vânia Nascimento, para que a gente possa honrar a nossa ministra. Então, toda oferta que entrar nesse PicPay, né, a gente passa para ela. Como também você pode passar no meu zap, o pessoal mandar alguma coisa dizendo, pedindo uma da conta dela que a gente vai pegar e vamos honrar a vida dela, tá bom? Ai, Ela meu não cobra Deus. nada, mas nós precisamos honrá-la, tá certo? Amém. Fala que tá no seu coração. Eu vou desligar os comentários para os nossos ouvidos ficarem bem abertos para ouvir a nossa profeta, tá bom, queridos? Daqui a pouco eu ativo os comentários de novo. Para vocês que estão aí, eu quero dizer algo, né? A gente pode olhar para a palavra de Deus e ver, né? 4 mulheres no Velho Testamento que, aliás, 3 mulheres no Velho Testamento se destacavam como profetisas. Né? A gente pode ver a vida de Miriam, né? Que ela foi uma profeta que saiu cantando, né? Louvando ao Senhor e com isso ela profetizava, né? Era uma vertente também, né? Do ministério profético. Né? A Isso. gente pode ver Débora trabalhando e ao mesmo tempo como juíza, mas também, né? Se levantando para ajudar a nação. Né? Sim. E se você está nisso aí, preste atenção no decorrer da vida dela, não estuda só o que está na Bíblia, vai buscar outras vertentes, né, dentro da história, para que você venha entender aquilo que Deus tem para a sua vida e você não sair do lugar enquanto não for o tempo. Amém? Porque eu vejo pessoas saindo do lugar antes de ser o tempo para nada. Né? Não, eu saí porque eu quero servir a Deus. Sim, você vai fazer o quê? Aí fica aquela pessoa perdida, né?
e sem continuar aquilo que trabalhou tanto para ser, né? Então, assim, se você é uma dona de casa, eu quero te dizer, existe profetisa dona de casa também. Uda era uma mulher que era uma dona de casa, né? Mas sabe de uma coisa, ela foi chamada para convencer os reis da época, Isso. através do profético, né? Então, assim, é importante isso, né? E se você tem tempo disponível, né, vai servir ao Senhor na tua igreja através da oração, né? Amém. Porque as pessoas acham que o servir é só botar a mão no arado. Não, gente, a gente pode servir em oração. E eu vou te dizer, servir em oração vai gerar muito mais do que a mão no arado. A mão no arado é necessária, claro. Você tem que servir aos seus pastores, a igreja local. Mas antes de botar a mão no arado, se você orar, o serviço vai ser menos. E você vai ter mais direções de Deus para a sua vida. Oração é tudo, gente. Orar, né, com ações correspondentes. Orar nesse profeta que Ivana está falando. Orar de forma que... Ó, Ila, certa feita, ela sempre vem passar uma semana com a gente. Quando ela está aqui no Brasil, ela diz que aqui é casa de férias. Aí ela fica sempre aqui nesse quarto. E foi um dia ela me chamou e ela disse assim... sabe como é que eu vou desfazer? Os colazinhos dela de ouro estava tudo enrolado, né? Porque vem da viagem, né? E fica tudo com os nozinhos, né? Eu acredito que isso acontece com toda mulher quando viaja, às vezes dá aqueles nozinhos no colar. E ela disse assim, sabe como é que eu desfaço os nós da vida? Aí olhando para ela, e ela disse assim, ó, eu boto ele aqui na minha mão e começo, ora barrachura de canta. Saiu um nó. Aí ela continua, ora barracheira de canta, ararabarrassura, saiu outro. Aleluia. E ela riba labachura de barrassura na manaia sura de canta. Quando ela viu, ela tocou o já estava todos os nozinhos tinha desfeito. E ela colocou no pescoço e disse, agora tá lindo. Ela me chamou só para ver esse exemplo. E esse exemplo tem sido muito grande para a minha vida. Eu tenho carregado esse exemplo o tempo todo comigo. Quando eu vejo que um negócio deu um nó, aí eu começo. Ora, barrassura, de barrassura, de barrassura. Seja Aleluia. onde for. Aleluia. Seja onde for esse nó. Se for no casamento, a gente vai ter que desfazer. Se for na vida pessoal, a gente vai ter que desfazer. Se for no emocional, a gente vai ter que desfazer. Por quê? Porque se Deus nos deu esse telefone direto com o céu, a gente não pode deixar de colocar as fichas certas. Então, assim, a tua vida de oração vai fazer de você o profeta que Deus quer que você seja. A tua vida de oração vai fazer você a mulher que Deus quer que você seja, ou o homem que Deus quer que você seja. Né? A tua vida de oração, claro que vai ter a palavra, é principal, né? Mas também um passarinho não voa com asa só. E você também não é passarinho, você é águia. Então, deixa eu te dizer uma coisa, voa com as duas asas, palavra e espírito junto, vai desfazer todo o nó que porventura vem acontecer na tua vida, seja através de pastor, seja através de líder, seja através de marido, de quem for. Se tiver no teu caminho, desfaz esse nó com oração. É melhor do que você chorar nos pés de uma pessoa e de outra, falar para todo mundo dentro da igreja que teu pastor não tem assistência, que teu pastor não considera, que teu pastor não vê o teu chamado. É melhor, em vez de estar falando de autoridade, fala com a autoridade maior que pode resolver. Aleluia. Glória a Deus. E aí é o que está no meu coração. Eita, foi poderoso. A gente tem 1 minuto e pouco. Né? Eu quero agradecer de todo o coração. Vou colocar os comentários, ativar. Andréa, foi tão bom, tão bom. Que Palavras bom. nos faltam. A gente vai ter outras lives no futuro com você. Eu quero agradecer ao pastor Cleone por ter liberado você. Amém. E toda essa igreja maravilhosa. Carol Amém. entrou aí. Sua filha estava aí online. Gente, eu quero dar um aviso bem breve. A Rossana Lira, ela vai fazer Mulheres no Secreto dia 1º de agosto, aqui em Salvador. Eita, glória. Eita. Então, entra na bio da Rossana Lira e faz sua inscrição. Ela vai estar comigo, né? Ela me convidou para pregar com ela no Mulheres no Secreto. Uau! E vai ser aqui em Salvador. Não perde então, não, gente. Vamos embora, porque assim, entra lá na por bio, todo lado, da Rossana Lira e lá você faz sua inscrição. Andréa, muito obrigada. Eu vou daqui a pouco passar uma mensagem para você, tá bom? Gente, você quer honrar a vida dela. Ou pelo PicPay, né? A gente transfere. Ou você pode entrar também no Verbo daqui de Salvador, ou no Verbo aí de Rio Doce. Vocês têm o Verbo Church, aquele aplicativo?
Vânia, tem, mas aqui o problema é de BIOS, né? Ah, Bicho tá bom. ignorante operando Então, no sistema. entra no meu zap e eu dou a conta dela. Eu não tenho Pronto. problema em falar de dinheiro. Falar nisso Amém. hoje, 17 horas, eu vou ter uma live minha sobre prosperidade e finanças. É Amém. outra área que Deus colocou em meu coração. E eu estou despertando o povo a prosperar. Andréa, Amém. muito obrigada. Obrigada, Um digo eu, beijão Vânia. em todos. Te amo. E Também, foi muito precioso. maravilhoso. Beijo.